Bom dia, pessoal. Estou aqui para desabafar com vocês um pouco sobre mim, né? Sobre uma coisa em mim específica que eu não consigo entender muito bem, tá? Já faz alguns anos que eu tenho isso e isso prejudica minha vida em sociedade. Claro que tem outras questões também, mas isso prejudica muito minha vida em sociedade porque eu acabo vendo as pessoas de uma forma não tão boa, né? Eu tenho raiva da reação, tá? É assim que eu chamo. Raiva da reação. Como assim? O que seria essa raiva da reação? Olha, primeiramente, se for me julgar, tudo bem, mas também entenda que não é uma escolha. Não é uma escolha. O que a pessoa sente não é escolha. E a minha psicóloga já falou isso pra mim também. E sentimentos não se mudam, então é algo que eu vou ter que carregar por toda a minha vida, infelizmente, né? Que me faz sofrer muito. Mas o que é essa raiva da reação? Eu não vou dar exemplos porque senão pode ficar uma coisa muito pesada, mas imagine que uma pessoa fez uma coisa muito errada. Eu não vou sentir raiva dessa pessoa, eu não vou sentir indignação pelo que ela fez, né? Eu não vou sentir nada, né? Pode ser que eu sinta uma agoniazinha, mas só isso. Só que se uma pessoa reage de uma maneira agressiva contra essa pessoa e coloca isso como se fosse moralmente correto, ou então deseja algo horrível para essa pessoa, eu tenho raiva. Eu acabo tendo raiva dessa pessoa, raiva dessa atitude. E eu não sei se é por empatia ao a pessoa que cometeu a ação. Não sei se é empatia, porque não sei se é empatia, mas eu acho que é uma raiva à atitude em si, a reação em si. Então, por exemplo, esse caso do triste que aconteceu do cachorro Elia, que foi desvivido por um grupo de adolescentes. Eu, apesar de entender que aquela atitude é repugnante, eu não sinto indignação. Eu não consigo sentir. Eu sei que é errado, mas não bate indignação, não bate raiva deles. E eu não tô aqui querendo parecer psicopata, pelo contrário, eu não sou esses adolescentes que querem achar que estão em um anime. Eu tô falando de algo sério, tá? Algo que eu sinto. E eu não sou psicopata, por quê? Porque diferente desses adolescentes, eu já senti culpa e senti medo de perder alguém. Então, um psicopata nunca vai sentir isso. Eu senti. E há um tempo atrás eu pedi perdão pra pessoa, né? Só que eu nem sei se ela se lembra mais dessas coisas, porque a gente era pirralho, né, gente? É, e. E eu senti culpa quando minha mãe, ela demorou pra chegar em casa. Eu era criança, ela demorou pra chegar em casa e quando ela chegou, eu chorei muito, porque fiquei com medo dela ter morrido. Eu tava muito preocupado na época. Mas eu sinto também que esse sentimento saiu de mim, eu ainda me preocupo com ela, mas não é mais do mesmo jeito de antes. É aquela preocupação que eu tinha antes. Mas parece que isso saiu, assim, né? Mas enfim, continuando, eu não tenho raiva da ação, eu não tenho indignação por esses garotos, apesar de entender o que eles fizeram foi errado. Eu sinto indignação quando alguém fala que eles têm que morrer por uma facção criminosa ou que eles têm que ser degolados, essas coisas, porque é uma reação, entendeu? E eu acabo pensando um monte de coisa. E como a maioria das pessoas são assim, a maioria das pessoas desejam ah, que essas pessoas vão pro além, né? Aí eu fico olhando a humanidade de uma maneira muito negativa, sinceramente, né? E não é uma escolha, é algo assim. Eu fui para as psicólogas já fui para 3 psicólogas. Depois que eu tive uma crise em 2024, em janeiro de 2024, eu fui para 3 psicólogas. Eu não consegui me curar disso, por quê? Porque a terceira psicóloga falou que os sentimentos não mudam. E, cara, eu parei de ir para a terceira psicóloga porque a gente não tem dinheiro,
E porque eu sentia que não, o que ela falava não adiantava nada. Era como tipo, não tinha algo. Eu sentia que não ia mudar nada. A primeira e a segunda psicóloga, a conversa fluía, entendeu? Tudo. Eu sentia que eu podia desabafar mais, contar mais coisas. Elas eram, uma era da humanista e outra era da psicanálise. E elas me compreenderam, tá? Não me julgaram pelo que eu sinto. E eu vou confessar pra vocês, eu acabo desejando coisas não muito boas pra pessoas que desejam ou fazem a reação, entendeu? Dependendo E também não é toda reação que eu fico com raiva. Não é toda reação que eu fico com raiva. Depende. Porque esse caso do cão orelha eu fiquei mal com a reação das pessoas, né? Tipo, elas falaram, vão fazer um inferno na sua vida. A reação é reação mesmo, pura. Eu fiquei mal, entendeu? E eu não entendi, eu nasci tão diferente. Nasci tão diferente, né? Nesse sentido. Não sei, talvez como eu já falei, eu fui para as psicólogas e a primeira psicóloga falou que pode ter relação com as coisas que eu passei no passado. Que foram. Não foi bullying, tá? Porque bullying é uma coisa muito lá em cima. Mas aconteceram algumas coisinhas chatas na escola, algumas reações contra mim. E talvez isso. Eu não tinha más intenções, tá? E talvez isso tenha me deixado assim. Mas não se sabe 100%, né? Talvez eu precise ir para outro psicólogo. E no caso, por exemplo, teve um caso aí, Suzane von Richthofen, a menina que desviveu os pais. Um tal de Felipe aí, que ele fazia podcasts com os participantes da Fazenda. Ele falou que bateria nela e tudo. Isso me deixou mal. É a reação que me faz mal. A reação das pessoas me faz mal, não é a ação. Eu não sei porque eu não sinto pela raiva da ação. Eu acho que isso começou em 2020. Eu acho. Que foi quando eu comecei a ver vídeos tipo bandido se ferrando, bandido se dando mal, ou essas coisas assim. E eu comecei a sentir essa raiva naquele momento. E eu não entendi o porquê eu me sentia deslocado do mundo. Ainda hoje eu me sinto deslocado do mundo, né? E eu acho que mais antes não, tanto que eu apoiava Bolsonaro em 2018. Hoje eu não apoio mais, mas eu apoiava ele em 2018. Mas é porque eu achava que ele não tinha um discurso tipo bandido bom é bandido morto. Assim, eu achava que ele tinha discursos tipo temos que fazer isso por necessidade. Por exemplo, na favela temos que atirar nas pessoas que fazem crimes por necessidade, não porque a gente tem orgulho da morte delas ou porque a gente comemora a morte delas, entendeu? Então, para os meninos, os garotos do cachorro-orelha, eu não consigo desejar mal a eles. Me julguem, não consigo. Não concordo com o que eles fizeram, nunca concordarei, mas não vem raiva, não sinto raiva alguma, né? E na minha cabeça, essas pessoas da reação são as que são erradas, eu que eu me revolto, que eu sinto mágoa, né? E é isso, eu só queria desabafar isso mesmo, trazer um. É porque ninguém nunca falou sobre isso, né? Então talvez eu possa ser a primeira pessoa a falar. Pode ter outras pessoas também que têm essa raiva da reação. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Existe gente de todo tipo. Então, obviamente tem. No Brasil tem 200 e poucos milhões, né? Então pode ser que algumas pessoas sejam assim também, né? Pode ser que eu as encontre, que elas existam, né? Mas é minoria, isso eu tenho certeza. Mas outra coisa interessante, eu não fico assim com raiva quando é alguma pessoa próxima falando isso. Eu tinha uma amiga na escola que ela era bolsonarista e falava bandido bom é bandido morto.
e essas coisas. Ela deve estar desejando mal pra esses meninos que fizeram mal pro cachorro orelha. E eu não sentia raiva dela. Não sentia. Meu irmão também, às vezes, fala isso. Por exemplo, eu assisti Stranger Things e eu fiquei com raiva do Hopper. Por quê? Porque ele meio que tentou dizer, eu mato mesmo vocês, porque vocês foram atrás da minha filha, essas coisas. Eu fiquei com raiva da reação, né? Fiquei com raiva quando mataram o Vecna. Odeio John Wick. Odeio John Wick, tá? Enfim, até na ficção isso me acaba me atrapalhando, né? Em vídeos de ficção. Vídeos não, filmes. Tanto que isso já aconteceu em filmes e eu fiquei muito mal. Né? Stranger Things, John Wick, Naruto, quando Shikamaru matou Hidan, fiquei mal. Enfim, a reação atinge minha vida. Eu não posso nem assistir um filme direito porque... Ou seja, às vezes eu fico até sem vontade de existir justamente por causa disso, porque eu acabo penando muito por causa dessa minha raiva da reação. Entendeu? E é isso. Eu não tenho mais o que falar. Só queria desabafar mesmo com vocês, ver... Será que eu... Talvez colocar um pingo de consciência. Não, é impossível, as pessoas nunca vão parar de desejar isso. Isso vai acontecer para sempre. Para todos, sempre as pessoas vão desejar o mal para pessoas que fizeram o mal. Isso sempre vai acontecer. E vão moralizar isso e sempre serão a maioria. E... Só que, né... Se você for um da minoria, se revele aí. Mas assim, eu sinto que algumas pessoas são um pouco incompreensíveis. Elas não me compreendem. Pessoas da família. Se eu falasse isso pra minha avó, ela não ia compreender mesmo. Nem meu avô. De jeito nenhum, eles nunca iriam entender. Se eu falar... meu pai não entendeu. E a forma... Meu irmão também não. Meu irmão, o mais velho de todos, não entendeu. Minha mãe mais ou menos, enfim. E eu tenho que lidar com isso, com esse sentimento. Não sei até quando, né? Porque o que é mal pra mim não é mal pras outras pessoas. É correto. Então eu tô meio deslocado. Mas enfim, era só isso que eu queria falar. A segunda psicóloga, ela meio que concordava comigo, só que não era isso que eu precisava. Eu não precisava de uma pessoa concordando comigo sobre a raiva da reação psicóloga. Eu preciso de uma pessoa que me ajude a lidar com isso. Eu fui para um psicanalista em 2021 e eu falei isso pra ele. E ele, tipo, primeiramente, ele concordou comigo, mas eu não me senti confortável porque isso não ia tirar o sentimento que eu tinha dentro de mim, ele concordar comigo ou não, sabendo que a maioria das pessoas são assim. E além de que ele tentou me convencer de que Deus existe. E seria muito esquisito se Deus existisse, deixando eu passar por isso. Mas enfim, era só isso mesmo que eu queria falar. E tchau. Desculpa se eu falei alguma coisa muito pesada, né? Mas eu acho que deu pra entender, né, o que eu sinto.